Perfect, perfect, perfect. Gente, então, começando agora de verdade, muito boa noite para todo mundo que está aqui e vamos começar essa aula. E hoje o tema, cara, é um tema muito legal, não é sobre carnaval, né? Mas é um tema muito massa, que a gente vai falar um pouco sobre artigos. E muitas das vezes aqui quebra um pouco a nossa cabeça, né? É uma aula muito de boas, muito tranquilo e dá para a gente poder desenrolar. Ó, a Dani já veio falando da minha blusa do Flamengo. Dani, você tem algum problema com a minha blusa do Flamengo? Você fala isso agora, filha. Não tem nada de problema não, Marcos. Matheus, desculpa. Essa aqui, blusa do Flamengo, é a melhor que nós temos, meu amigo. Não tem muito problema. Tá. Então, galera, a gente vai entrar hoje sobre artigos e a gente vai... Eu quero criar uma linha aqui de artigos, tá bom? A gente vai comparar os artigos que a gente tem no português com os artigos que a gente tem no inglês. Tudo bem? Então, primeira coisa que eu quero bater aqui é a gente entender o que é artigo, né? E qual a diferença dele para o português e para o inglês. E depois eu vou mostrar as regras. Porque as regras que a gente tem nos artigos do português não é as mesmas regras que a gente tem nos artigos do inglês. Tá bom? E eu quero trazer essa linha de raciocínio para vocês. Perfeito? Então, primeiramente, eu quero pensar aqui com vocês nos artigos em português. Tudo bem? Então, eu quero pensar primeiro nos artigos que a gente tem aqui no português. E a gente vai ter duas linhas de artigos, eu vou colocar assim. Os artigos definidos e os artigos indefinidos. Marcos, não lembro o que é isso. Estudei isso na terceira série, nem sei mais o que é artigo, o que é esse negócio. Fica tranquilo que eu vou explicar, tá bom? Mesmo em português. O artigo é aquela palavrinha que você use para poder você dizer sobre alguma coisa, para você poder definir. Então, por exemplo, os artigos definidos que a gente tem no português, ele vai ser o a, o os e o as. Tranquilo, galera? Tá dando para lembrar? Vai me dando checkzinho aí, vai botando a mãozinha se vocês vão lembrando dos artigos, né? Porque isso aí é coisa lá da quarta ou da quinta série, basicamente. E aí a gente vai lembrando juntos. Então, a gente tem o, a, os, as. Então, quando eu quero falar, por exemplo, o carro é o carro específico, um carro definido, né? A moto, Nilo, é uma moto específica. Então, quando eu estou usando esses artigos para falar de alguma coisa, eu estou especificando, é algo específico. E aí a gente vai ter os artigos indefinidos, né? Que a gente vai ter aqui o uma, uns, umas. Todo mundo lembrava desses artigos? Cara, eu confesso que a primeira vez que eu vi isso aqui, eu não lembrava não, tá? Confesso pra vocês. Eu falava, nossa senhora. Tempo, que eu não vi esse aqui. Então, esses aqui são os 8 artigos que a gente tem, né? Então, os artigos indefinidos, eles são para coisas que a gente, tipo, por exemplo, Júnior, eu quero comprar uma moto. Perceba que essa moto não é específica. Eu quero comprar uma moto aí, Júnior, entendeu? Não estou especificando. É diferente de eu falar para o Júnior, eu quero comprar a moto. Essa é a diferença de um artigo definido para um artigo indefinido. E como é que a gente separa? Nos artigos em inglês, em português, a gente define eles em masculino, feminino, singular e plural, né? Então a gente tem o, por exemplo, que é masculino, o a, que é feminino, o os, que é masculino plural, e o as, que é feminino plural. Então a gente tem toda essa diferença. Agora só, se você está sentado, cuidado para você poder não cair da cadeira, tá bom? Porque eu vou falar agora dos artigos em inglês. E o, os, as e a, todos esses 4 artigos definidos no português, e em inglês vai virar somente um. Então, gente, olha que lindeza isso aqui, olha que coisa maravilhosa. Você vai, em vez de você lembrar de 4 artigos, você vai lembrar de um, do D. Então, aonde você colocava o, você vai colocar D. Onde você colocava a, você vai colocar D. Os, D. As, D. Não tem diferença nenhuma. Se é singular, se é plural, se é feminino, se é masculino, não importa. É tudo D. Gente, isso aqui traz uma paz no coração e vocês não estão entendendo. Assim, é maravilhoso, né, basicamente. E, Jamile, é exatamente esse sentimento, entendeu? E, cara, nasci no país errado. Nossa, então 4 artigos, ele vai virar somente um. Tranquilo aqui. Júnior, já estava dominando isso? Já lembrava disso ou tá lembrando agora? Como é que estava isso aqui para você?
Me dá o teu... Eu já lembrava, já lembrava. Já lembrava? Já estava tranquilo? Já. Eu gosto disso. Maravilhoso. E aí, a gente vai ter aqui... Deixa eu só ir adicionando a galera daqui. E aí, com relação aos artigos indefinidos. Então, a gente tem artigos indefinidos em português. Uma, uns e umas. Tranquilo? O que vão virar esses artigos aqui em inglês? Cara, coisa linda, coisa linda, coisa linda. Ele vai virar dois, basicamente. A gente vai ter o a e o an. É exatamente isso que eu estou falando para vocês. Olha só. A gente tinha 8 artigos em português. A gente passa a ter 3 em inglês. Gente, isso aqui é muito prático. É muito prático. É muito tranquilo. Muito tranquilo mesmo, assim. Mesmo. Só que vamos lá. Qual é o ponto aqui agora? E aí eu quero saber a opinião de vocês aqui. Eu quero que vocês coloquem no chat. Qual é a diferença de você usar o a, e você usar o and? Coloca como é que você tentaria explicar isso aqui. Posso falar porque eu tô lavando os pratos aqui? Maravilha! Com certeza, Nilo. Pode falar. Enquanto o pessoal está escrevendo, você vai falando, por favor, Nilo. Traz seu ponto de vista. O a gente utiliza quando a próxima palavra começa com som de consoante e o an quando a próxima palavra começa com som de vogal. Começa com som de vogal? Então, você não está falando que ela começa com consoante ou ela começa com vogal. Ela precisa começar com o som dessa palavra? Isso. Legal. Todo mundo concorda com o que o Nilo falou aqui? Bota um chequezinho na mão aqui, ó. Esse chequezinho maravilhoso aqui que eu acho sensacional. Ou se não discorda, se discorda, coloca o negativo aqui, só para mim poder saber se está todo mundo concordando ou discordando. Alguém concorda com o Nilo? Ó, Beatriz colocou aqui. Amanda está pensativa com relação a isso. Amanda, você tem outra situação, outra opinião? Me dá aí seu ponto de vista. Não, eu tô tentando resgatar na memória aqui, mas o N realmente eu não lembro do que é. Não Eu lembra? acho que sim, tem a ver com o consoante, eu acho mesmo. Mas eu não lembro a regra. Ok. Eu acho que não é só o som, né? Eu acho que é quando inicia mesmo com a vogal e consoante. Com a vogal ou com esse, tipo, iniciar com vogal é um, iniciar com consoante é outro. Isso. Basicamente é isso, Joyce. Legal. Cara, eu gosto muito da gente debater exatamente para a gente poder ter essa noção de ideias, né? E mais uma vez, cara, aqui é exatamente o lugar onde a gente se sente tranquilo para poder dar a nossa opinião, né? Para a gente poder falar sobre. Então eu quero muito que vocês falem sobre, tá bom? Coloca a opinião de vocês aqui, digitem, escrevam, falem, não tem problema nenhum, porque essa é exatamente a ideia da aula, tá bom? Mas vamos lá, vamos começar então a entender um pouco mais sobre como é que funciona essa diferença de a e de an. Eu confesso que quando eu vi pela primeira vez, eu achava que era uma questão, por exemplo, sei lá, de plural, ou de uma palavra feminina, uma palavra masculina, assim, eu ficava sempre muito na dúvida, confesso para vocês, com relação a isso, né? Só que a regra principal é exatamente a que o Nilo falou, né? Então, a gente vai ter a regra principal, eu até coloquei aqui no chat, olha, o a gente vai usar, olha só que legal isso aqui, o a gente vai usar quando a próxima palavra ela vir com som de consoante. E o an a gente vai usar quando a próxima palavra vir com som de vogal. Marcos, o que você está falando com relação ao som e não só, tipo, a palavra? Ué, uma palavra com som que começa com consoante vai ter som de consoante. Uma palavra que começa com vogal vai ter som de vogal. Eu concordo plenamente com você, mas nem sempre é assim. E é exatamente isso que eu quero bater. Diegão, tu lembrava dessa regra, Diegão? Como é que estava para você isso? Ou era algo que tinha esquecido já? Cara, então, eu vi essa aula sua gravada há poucos dias atrás. Pô, maravilha! Mas, na minha cabeça, a regra era que você usava o a quando a próxima palavra começava com consoante e o am não começava com vogal, mas existiam algumas palavras que teria o som, que ela iniciaria com vogal, mas teria o som de consoante. Ok. Então... Algumas exceções, existiria algumas exceções, entendeu? Perfeito, cara. Eu acho que esse é o ponto, Diego. A gente vai ter a regra, mas a gente vai ter algumas exceções, tá bom? E aí, vamos lá. Eu quero começar a praticar aqui com vocês agora, que é o seguinte.
Eu vou colocar algumas frases aqui em português, obviamente, e eu quero que vocês tentem traduzir para mim para inglês. Tudo bem? E aí, qual é a ideia? Obviamente, a gente tentar usar o artigo aqui, dentro dessas frases. Mais uma vez, pessoal, não sei a frase toda, coloca o que você sabe. O que você não saber de vocabulário, coloca reticências, que eu vou te ensinar, tá bom? Então, a primeira frase é o seguinte: eu tenho um carro. Eu quero que você tente escrever isso aqui em inglês para mim. Lohane, tá fazendo sentido para você, Lohane? Tá tudo tranquilo? Tá tudo certo? Me dá o checkzinho aqui, tá bom? Para mim saber se você tá acompanhando, se tá legal, se tá de boas, se tá conseguindo entender tudo. Tá de boas? Maravilhoso, maravilhoso, muito bom. Ó, a galera colocou aqui, ó. I have. Porra, sensacional. Olha o tanto de mensagem que só fez aqui todo mundo no mesmo minuto. I have a car, I have a car, I have a car. Gente, maravilhoso. Então, car começa com consoante, começa com C, correto? Então, tu vai colocar antes dele o A. A gente não usa o N aqui. A gente vai falar o A. Por que o A? Porque a próxima palavra, car, ela tem o som e começa com consoante. Tudo bem? Vamos lá. Eu só tô esquentando aqui, tá bom? Ó. Essa frase aqui, às vezes, ela dá uma quebrada nas nossas pernas, mas eu quero ver o que vocês colocariam aqui, ó. Ela é professora. No português, a gente falaria isso, né? No inglês, a gente adicionaria alguma coisinha a mais ali. Ou eu posso colocar assim também, né? Ela é uma professora, que eu acho que talvez clareie um pouco mais a mente de vocês. Ó. Pessoal colocando aqui, ó. Maravilhoso, maravilhoso. Tô adorando. João, muito bom, hein, João? She's a teacher, she's a teacher. Ó, sensacional, sensacional. Muito bom. Mais uma vez, galera, só para a gente poder fixar esse conhecimento. Porque a gente está colocando o A, não está colocando N, porque a palavra teacher, que vem depois, está começando com o som de uma consoante. Maravilhoso? Show de bola. Agora, próxima frase é o seguinte. Vamos lá, vamos começar a melhorar isso aqui, né? Vamos começar a esquentar isso aqui. Eu comi uma maçã. Lohane, se você quiser praticar com a gente, tá bom? Sinta-se livre, tá? Você pode escrever aqui também junto com a gente, não tem problema não. Stefferson também, hein, Stefferson? Não tô vendo aqui o teu não, hein? Ó, show de bola, show de bola. Ó, o do Diego colocou Apple com 2P e o João colocou Apple com 1P e 2L. Qual que tá certo aqui? Ah, o João corrigiu aqui. Maravilhoso, João. Muito bom. E aí, pessoal? Ficaram na dúvida agora? Ou não? Julião, ficou na dúvida? Ou tá tranquilo? Não? Tá de boa? Ok, ok. I eat an apple. E aí, aqui, o caso clássico, correto? Por que a gente colocou an apple? Porque a palavra apple, ela começa com o som de uma vogal. E aqui, fora isso aqui, eu quero bater numa tecla muito legal, muito importante aqui, tá bom? Que é o seguinte, eu acho que dois pontos aqui, né? Essa frase está no passado, né? Então, eu comi, está no passado, correto? Eu comi uma maçã. E aí, alguns colocaram, alguns não, mas vamos lá. A gente vai ter a palavra eat, que significa comer, então é ela no presente, no sentido de eu como uma maçã. E a gente vai ter o passado de comer, que é ate, comi. Então, no caso aqui, seria I ate an apple, tá bom? Seria esse verbo. Olha só que loucura, né? Como é que muda esse verbo, né? Eat e ate. Tudo bem, galera? Para o pessoal que colocou eat aqui, como a frase está no passado, seria ate. Tudo certo? Maravilha. E outro ponto aqui que eu quero bater é com relação, muitas das vezes, à pronúncia. Porque quando a gente usa esse N, na maioria das vezes, a gente vai conectar esse N com a próxima palavra. Então vai virar como se fosse uma palavra só. Sabe, Amanda? Então, Amanda, aqui no caso, tu não falaria an apple. Sairia an apple. Olha a diferença. An apple.
Por que eu bato nessa tecla? Eu bato vezes, Amanda. Tu vai ouvir... Tá me saindo aqui meu som, né? Eu acho que tinha dado um negócio, mas tá saindo aqui. Saiu, mas voltou. Saiu, né, doutor? Porque muitas das vezes, Amanda, tu vai ouvir an apple e tu vai achar que an apple é algo totalmente diferente. Porque tá falando junto. Aí tu vai falar, porra, eu não conheço an apple. O que é an apple? Sabe? Como se fosse uma palavra só. Mas basicamente, o que eles fizeram? Eles juntaram o an com apple. Fez sentido, Jô? Então, aqui a gente pronunciaria an apple. E aí, toma cuidado agora nas próximas vezes que você ouvir esse an junto com alguma coisa. Muito provável é que não seja uma palavra só, mas que ele esteja juntando uma palavra na outra. Tudo bem, galera? Fez sentido até aqui? Tudo certo? Então, aqui tu já sabe. Tu não vai falar an apple. Você vai pronunciar an apple. Ok? Isso é muito comum. Por que isso acontece? Por que isso acontece? Porque a gente tem uma palavra, eu vou até trazer isso aqui, ó. Olha para essa frase aqui, né? Se você está no chat junto comigo, olha para essa frase. Esse an apple seria o seguinte. Essa palavra an, ela termina com a consoante, termina com o N, né? Com uma consoante. E a palavra apple, ela começa com vogal. Então, no inglês, normalmente, quando você tem uma palavra que termina com consoante e a outra que começa por vogal, elas tendem a juntar. Ó, fazer assim, ó. Tendem a juntar, basicamente. Então, por isso que a gente fala an apple. Tá bom? Isso aqui é bem comum. É muito, muito, muito comum. João, pode gravar, você pode ver, cara, que na maioria das vezes você vai ter essa flexão. Tá bom? João, Diego, é muito, muito, muito comum mesmo. Vamos lá para mais uma frase aqui, olha. É uma ideia interessante. Aí eu quero ver agora o que vai sair, que a gente começou a esquentar aqui, né? Vamos lá. É uma ideia interessante. Como é que você conjugaria, como é que você montaria essa frase aqui, olha? É uma ideia interessante. Ah, não vale. Começa com T, né, professor? Só que eu não conheço não outras duas. Começa com T? Qual? THE? THE? Quero ver o que você vai criar Ai, aí, meu amigo. Deus. Manda pro chat que a gente está aqui para aprender. Vambora, vamos com tudo. E aí, só batendo nessa ideia, né? Porque a palavra ideia é a mesma escrita em português também. Só que a pronúncia dela é muito diferente, tá? Então, muitas vezes você fica esperando a pessoa falar ideia e a pessoa não vai falar ideia. A pronúncia sai idea. Idea. Tá bom? Então, idea significa a palavra ideia em inglês. Tá bom? Ó, o pessoal tá colocando aqui, ó. Is a interesting idea, né? Olha, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Aqui, eu já quero bater já numa tecla muito, muito interessante, gente. Porque no inglês, lembra, eu acho que eu falei isso no meio que acho que na última aula, e eu sempre vou bater nessa tecla, porque isso aqui é sempre muito importante. Que é o seguinte, no inglês, a gente precisa ter sempre um sujeito na oração, né? Então, por exemplo, eu vou falar, aqui no português a gente falaria, tá chovendo. Quem tá chovendo? Não tem sujeito na oração, né? No português não tem sujeito. Mas no inglês a gente precisa colocar. E aí, quem faz esse papel de trouxa? Eu vou colocar assim, né? Porque é um papel de trouxa, né? Não tem sujeito, por que vai botar um sujeito ali? Quem faz esse papel de trouxa normalmente no inglês? É o it. Então, o it, normalmente, ele vai significar isso, e muitas das vezes ele vai ser esse sujeito que não existe, basicamente. Por que eu estou falando isso? Porque você vai ver essa frase, é uma ideia interessante. Então, tu vai pensar, pô, o eu traduzo como is, e aí você segue a frase ali de boas. Só que perceba que quando tu coloca is a interesting idea, não tá sem sujeito essa frase, né? Quem é o sujeito? Não tem. Então, no inglês, galera, isso aqui, eu sei que isso aqui é chato, tá bom? Eu sei disso, me desculpa por isso. Mas tu precisa colocar um sujeito na oração. E quem faz o papel de trouxa é o it. Pô, Marcos, mas o it não significa isso? Significa. Mas nesses casos, ele vai significar só o é. Então, esse it seria basicamente o nosso é. Tá bom? Então, seria aqui o it's an interesting idea. Tudo bem, galera? Então, a gente começaria assim, olha. It's an interesting
idea. Tá bom? É chato, né, Amanda? Esse negócio, né, de botar o it's ali, né? É chato pra caramba. Mas faz parte da vida. Tá bom? Pois é, e é costume, né? Porque eu tava em dúvida se era is, it. Aí eu coloquei it, eu apaguei, eu vi os outros, eu falei, não sei. Meu Deus. Não, Foi isso, influência. isso é muito costume, Amanda, de coração. Isso é muito costume, tá bom, galera? Então, é realmente, por exemplo, eu vou colocar uma outra frase aqui, olha, no sentido tá chovendo. Tá chovendo, tem sujeito? Não. Mas eu preciso botar um sujeito, de it's raining. Então, esse it's vai fazer esse papel de estar, de é, quando, tipo, não tem um sujeito ali dentro da frase, tá bom? Então, eu já tô mandando isso aqui para vocês se acostumar com isso. Tá bom, galera? Então, it's raining aqui tá perfeito. Até aqui, eu acho que a gente conseguiu conectar, né? Gente, a hora passa tão rápido que já é 8h30 já, e a gente, tipo... Às vezes eu acho que, tipo, a aula vai acabar em 30 minutos, isso aqui é bem tranquilo, mas a gente vai entrando em várias situações que é muito importante e a hora passa muito rápido. Mas vamos lá. E aí, agora eu vou para os exemplos que a gente pega, né? Que é complicado. Então, olha só. Eu vou colocar uma frase aqui, ó. Seguinte. Uma universidade. Pensando, sabendo que universidade é university em inglês, né? Como é que você colocaria isso aqui em inglês? Vai lá, galera. Uma universidade. Opa. Vamos lá que eu quero saber aqui como é que você faria isso aqui, olha. Uma universidade. Lança a braba aí para mim. Bia, deixa eu te perguntar, por que tu colocou o A, não colocou o N aqui nesse caso? Conseguiria explicar? Não sei se você estava com o microfone meio ruim, né? Se estiver funcionando, pode ligar, tá? O microfone ou pode digitar aqui também no chat. Também sem problema. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo lá no final do mundo, assim. Lá, você tá de fone? Não, tô não. Mas tô te ouvindo. Vai lá, pode falar. Porque, pra mim, começa mais com o som do N do que do U. Ok. Tem esse som de N, então tu acha que eu peguei a ideia. Então, ó, a gente teve uma briga aqui agora. Tem uns acreditando que é o N, tem outros acreditando que é o A. Amanda, qual a tua opinião com relação a isso? Cara, eu não sei se tem. Porque eu nem digitei. Mas eu acredito que é o A ainda, assim. O A University. Ok, Isso. maravilhoso. Galera, então vamos lá. Vamos para os detalhes agora, porque a gente vai ter essa palavra university. E olha só. University, né? Acho que todo mundo escreveu aqui corretamente, maravilhoso. Só que, o que acontece com esse U? Esse U, no inglês, ele vai fazer esse papel de U, né? Então, a gente pronuncia essa palavra university, tá bom, pessoal? University. E por causa dessa pronúncia U, vai cair na regra que o Nilo falou lá no início, né, Nilo? Essa palavra, ela começa com uma vogal, mas ela também começa com som de consoante. Porque esse U, ele está fazendo o papel de you. Perceba que não é igual o you que você fala de você? University. Então, nesse caso, ela começa com o som de uma consoante. O Y, ele é considerado uma consoante. Tá bom? O Nilo fazendo festa aqui, ó. Então, ela é considerada uma consoante. Então, por isso que a gente fala a university. Tudo bem, pessoal? Eu vou dar alguns outros exemplos aqui para poder facilitar, mas já para você poder ter essa ideia na cabeça. Isso aqui, cara, assim, chato, não tem para onde correr, né? Mas faz muito sentido, tá bom? Eu vou colocar também, olha, uma outra palavra que faz esse papel também, deixa eu só achar o chat aqui, ó, é a palavra user, de usuário, né? Então, você pode ter o usuário aí do seu computador, do seu trabalho, né? Você tem ali o user. Então, um usuário seria a user, não an user. Por quê? Essa palavra user faz o mesmo papel, o U faz o mesmo som de you, né? Então, quando o U ele faz esse som de you, significa que a palavra começa com uma consoante. Galera, até aqui tudo bem? Me dá o ok de vocês
Só para mim saber que tá ok aí. Vai me dando um checkzinho aí, só para mim saber que tá ok. João, você levantou a mão aqui, irmão. Pode perguntar agora, por favor. Pode ligar o microfone, João. Eu não tô te ouvindo. Não sei se é o som que tá ruim. João, tá comigo? Não sei agora se ele tá. Ele levantou a mão aqui. Mas qualquer coisa você. Ah, travou? Pode tentar ligar o microfone de novo, João. Não tem problema não. Vê aí se vai. Qualquer coisa quando sair, ou pode fazer a pergunta aqui no chat também. Se não estiver funcionando, pode fazer a pergunta no chat também, que tá tudo certo. Tá bom? Que aí eu vou te respondendo aqui. Então, galera, até aqui tudo bem? Então, normalmente, quando você vê esse user, esse university, tu já sabe, cara, que é um macetezinho ali. Tá bom? Ó. Cara, tem outros casos sim de aplicação. Tá bom? Eu vou trazer isso aqui agora. Que, por exemplo, quando a gente fala a palavra hora. Então, pensa aqui comigo, galera. 1 hora. 1 hora. Né? 1 hora. A palavra hora, a gente sabe que é essa aqui, correto? Só que o que acontece? Esse H da palavra hora, ele é mudo. Mudo. Então, significa que, como ele é mudo, o som dessa palavra vai ser hour. Porque eu não sei se você já percebeu, o H no inglês ele tem som. Ele não é igual no português, né? Que a gente fala hipopótamo. Ah, cadê o H? Tá ali, né? Eu sempre errava isso em português. Eu odiava quando o H era mudo. Que ódio. Mas no H, no inglês, ele tem um som. E o som do H, ele vai ter o som de RR. E aí, olha só como é que você vai se ligar agora. Essa palavra aqui, como é que você pronuncia? House. Olha o RR saindo. House. Outra palavra. Como é que você pronuncia esse aqui? Horse. Cavalo, né? Horse. Então, você consegue perceber que o H, ele vai ter esse som de RR? Horse. House. Então, o H, ele é pronunciável. Mas nessa palavra aqui, a gente pronuncia hour. Tá vendo que o H não tem som? Hour. Por causa disso, João, a gente vai falar an hour. An hour. Tudo bem? E aí a gente faz essa junção também, tá? An hour. An hour. Nada a ver, Jamile colocou. Nada a ver. Perfeito. Aí, agora foi, né? Foi. Agora Aí, eu tô te ouvindo. Agora é maravilhoso. Show de bola? Fez sentido até aqui? Tudo certo? Perfeito. Maravilhoso, maravilhoso. Galera, até aqui tudo bem? Me dá o checkzinho aí para mim poder saber. Show de bola, show de bola. Muito bom, muito bom, muito bom. Vamos lá. Aí eu quero colocar agora uma frase aqui agora para ver se faz sentido para vocês, tá bom? Para a gente poder praticar essa questão. No sentido de, vamos lá. Eu vi um cachorro na rua. Como é que você colocaria essa frase aqui agora? Eu vi um cachorro na rua. Ó, Dani falou, Matheus falou que teve um pouco de dificuldade no começo, mas depois entendeu. Maravilhoso, Matheus. Bora lá. Então, traduz para mim, gente, essa frase aqui. Eu vi um cachorro na rua. Lembrando que a gente vai ter se como ver e só vi, tá bom? Verbos no presente e verbos no passado. Ó, adorei, Jamile. Essa é a energia, Jamile. O que você não souber, coloca ali uma reticência, coloca ali estrelinhas. Muito bom mesmo. Ó, esperando o pessoal colocar aqui no chat, maravilhoso, ó. Então, I saw a dog in the street. Galera, sensacional, sensacional. I saw, então a gente vai ter esse só como eu vi, tá, Júlio? Então, você já sabe agora, hein? Então, I saw a dog on the street, in the street, tá bom? Então, eu vi um cachorro na rua, perfeito? Então, perceba que é um cachorro, tipo, você não tá especificando qual cachorro é, tá bom? E aí, olha só a diferença disso aqui, olha.
muito amigável. O cachorro é muito amigável. Desculpa que eu errei muito aqui, mas você já pegou. Como é que você colocaria esse amigável? Como é que você colocaria essa frase, né? Lembrando que amigável significa friendly. Não sei se vocês já viram aqueles locais que são pet friendly. Já pegaram, já viram algum lugar assim, né? Um hotel que é pet friendly, um shopping que é pet friendly, uma house que é pet friendly. Significa esse... eu coloquei... significa muito, Matheus. Então, significa que esses lugares, pet friendly, eles são amigos de cachorro, amigos de pet. Né? Então, significa que eles aceitam pets. Tá bom? The dog is very friendly. The dog is very friendly. Diego colocou também. Dog is very friendly. Na dúvida, se usa o it. Maravilhoso. Ótima dúvida, Nilo. No caso aqui, o sujeito, Nilo, ele seria o cachorro. Então, quando tu coloca the dog, tu já deu o cachorro já, tá bom? Então, o cachorro é muito amigável, tá? Então, aqui você foi perfeito. Aí a gente teve variações aqui agora, ó. Gostei disso aqui, ó. Matheus colocou, my dog is very friendly. E o Júnior colocou, and dog is very friendly. Vamos trabalhar isso aqui. Gostei disso aqui, olha. Vamos lá. Matheus, essa ideia do my dog não tá errado, tá bom? Só que o my dog seria o meu cachorro. Aqui eu coloquei o cachorro, tipo, é um cachorro específico, mas... eu confundi, eu pensei que estava escrito meu cachorro, mas agora que eu vi que era o cachorro. O cachorro é muito amigável, tá bom? E aí, Júnior, outro detalhe aqui, Júnior. Como é o cachorro, é um cachorro específico, a gente usaria o de aqui, tá bom, Júnior? É um cachorro. O seria no outra frase, né? Tipo, eu vi um cachorro. Mas nessa aqui, como a gente é mais específico, a gente colocaria o T, tá bom? The dog. Tranquilo, Júnior? Maravilhoso, de boa? Me dá o teu ok aí que eu quero saber de tudo, irmão. Maravilhoso, gente. Perfeito. Então, cara, essa aqui basicamente é a ideia de quando a gente usa esses artigos e quando a gente não usa esses artigos, tá bom? De quando a gente usa o a, de quando a gente não usa o and. Perfeito? Então, eu acho que aqui a gente conseguiu trazer um pouco mais sobre essa característica, né? E eu quero saber agora, pessoal, se fez sentido para vocês essa estrutura, se conectou, me dá um ponto de vista de vocês aí. Tá tranquilo com relação a esse conteúdo? Eu quero trazer aqui agora mais alguns exercícios para a gente fechar, mas eu quero saber se tá tranquilo até aqui. Tudo certo? Me dá o ok aí na mão, para mim poder saber que tá tudo certo. Show de bola. Show de bola, show de bola. Maravilhoso, maravilhoso. Então vamos lá. Eu separei algumas frases aqui agora para mim poder saber o que você colocaria nessas frases e a gente vai discutir, vamos debater sobre isso aqui, tá bom? Então a primeira frase é o seguinte, pessoal. I saw, pontinho, pontinho, movie yesterday. O que você colocaria aqui? Né? Então, normalmente a ideia seria meio que, tipo, eu vi um filme ontem, né? Como é que você colocaria? Não tivemos briga até agora. Muito bom. I saw a movie yesterday. Muito maravilhoso. Sem briga, sem nada aqui, ó. Eu vi um filme ontem. Então, a gente colocaria aqui o a sem problema nenhum, né? Aí, agora, a frase é o seguinte. Pontinho, pontinho, movie was amazing. Qual que você colocaria aqui agora? Daí? Olha, sensacional. O pessoal colocando aqui. Ih, gente, tem uma ambulância passando aqui. Não sei nem se vocês estão ouvindo. Som de uma ambulância gritando aqui agora. Meu Deus. Tá alto o negócio aqui. Vou passar aqui. Pronto, passou. Vocês ouviram a ambulância? Não, acho que ninguém ouviu, né? Não? Ah, que bom, maravilhoso. Caraca, passou gritando aqui agora, mano. Alto pra caramba. Eu nem tava conseguindo ouvir a minha voz. Mas foi o anti-ruído, esse aqui é maravilhoso. Então, ó, D também, tranquilo, porque o filme foi maravilhoso. Então a gente coloca o D. Gente, sensacional. Vamos lá, vamos para a próxima. Vamos para a próxima para a gente poder dar um nívelzinho de dificuldade, né? She wants, pontinho, pontinho, job abroad. Então, tipo, aqui seria meio que
ela quer um emprego no exterior. Eu acho que seria mais ou menos essa linha. Ó, o pessoal aqui já veio com força já. Pô, cara, não tem nem briga, ninguém discute aqui. Que isso, coisa linda isso aqui, gente. Maravilhoso. She wants a job abroad. Porque tu dá a ideia de que ela quer um emprego. She wants, ela quer. Job, vai dar a ideia de trabalho, tá bom? Eu sei que a gente usa, tem uma expressão no português da mulher do job. Mas, gente, no inglês o job significa emprego, tá bom? O emprego e a mulher do job também está empregada, né? De certa forma. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra aqui dentro dessa linha, tá bom? Então, o job aqui está relacionado ao emprego. E abroad, essa palavra é uma palavra muito legal, porque ela vai significar exterior. Então, I want to work abroad. I want to study abroad. Então, abroad sempre vai se referir ao exterior, tá bom? Ó, adorei aqui, muito bom. Vamos lá, vamos para a nossa quarta frase e eu quero fechar depois com uma quinta só, tá bom? Vamos lá. Pontinho, pontinho, sun is very strong today. Ó, demais isso aqui, galera. Demais, 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 demais. The sun is very strong today. Muito bom, galera, muito bom. O sol tá muito forte hoje. Perfeito, perfeito, perfeito. Sensacional. E pra gente fechar... Bora lá. Calma aí. Eu me perdi no chat. Achei. Aqui. I love... Acho que aqui vai dar briga, hein? Ô, Marcos. Olha, gostei, ó. Já teve uma briga aqui, ó. O Júnior meteu um hino aqui. Adorei, Júnior. Sensacional. Bia, pode falar. Esse fica muito aberto. Porque Fica. pode ser uma música. Pode ser uma música, a música. Concordo. Sensacional. Eu tinha que trazer uma discórdia, né, Bia? Senão não ia ter graça a gente finalizar a aula sem uma discórdiazinha boa, né? Ó, cara, aqui exatamente. Só que só um detalhe é que a palavra music, ela não significa música. Ela significa gênero musical. Tá bom? Então, só alinhar isso com vocês, que music não é música, a gente não traduz meio que ao pé da letra, ele vai dar a ideia ali meio que de gênero, sabe? Tipo pop, rock, indie, funk, essa é a ideia. Quando eu quero falar música, eu uso a palavra song. Tá bom? Então, aí você consegue pegar que, tipo, aí eu não sei, né? Tipo, eu amo um gênero de música, ou eu amo o gênero de música. Eu acho que ainda fica aberto. Eu tenderia mais pro D. I love the music. No sentido de, pô, cara, eu adoro esse estilo de música, né? Então, pensa em music. O que eu traduzo na minha cabeça? Eu penso em music, eu penso em estilo de música. Sabe, Nilo? Eu fui por aquela música, Please Don't Stop the Music. Please don't stop the music. Please don't stop the music. Boa, boa, boa demais. Então, eu penso normalmente the music, sabe? Tipo, porque eu tô falando do gênero de música, daquele estilo de música. Mas eu concordo plenamente com vocês que a gente poderia usar também o a ou an aqui, tá bom? Só que qual é o ponto aqui? Eu quero bater também nessa tecla, porque a gente teve um a e a gente teve o an. Qual que estaria certo aqui agora? Se fosse o a ou o an, qual que estaria certo aqui agora, galera? Vamos lá. A music ou am music? O que você acha, Amanda? A music ou am music aqui? A music. A music, por quê? Ai, meu Deus. Porque faz o que tem, né? Porque senão... Não sei, tô sentindo. Eu acho que esse M tem som de M mesmo, né? Então... Ok. Tem som de M. João, cara, sensacional. Essa palavra aqui, music, cara, é music. O M ali está sendo pronunciado. Então, ela começa com o som de uma consoante. Então, a gente coloca ali o som de consoante nela mesma. Então, fica music, music, music. Tá bom? Então, pelo fato dela começar com o som de consoante, a gente usaria o A e não o N. Fez sentido, galera? Tudo bem aqui? Pelo fato dela começar com som de consoante. A palavra music começa com som de consoante,
Por isso, a gente usa o A, não usa o M. Como ali nesse exemplo não teve um gênero musical definido, a gente tenderia mais pro D. E se você trouxesse um gênero musical definido, a gente tenderia mais pro A? Cara, maravilhoso, maravilhoso. Eu acho que, da maioria das formas, a gente tenderia pro D, né? Porque, por exemplo, eu posso perguntar assim, cara, putz, João, eu amo música indie. Aí você vai falar, pô, I like the music too. Entendeu? Tipo, eu gosto do gênero também, desse gênero, porque a gente já especificou, sabe? Okay. E normalmente, no geral, a gente usa mais o the music também. Entendeu? Acho que o Nilo trouxe um exemplo maravilhoso do Please Don't Stop the Music, né? Que é um musicão. Então, é mais comum a gente usar o D do que o A nesse caso. Do que o A music. Mas não dá para ser usado? Claro que dá para ser usado também, entendeu? Mas é mais comum, né? Vem aí realmente de ser mais comum mesmo. Entendeu, João? Perfeito, perfeito. Maravilhoso. Gente, só quero dizer, cara, que foi maravilhoso a aula de vocês, a nossa aula hoje, né? Eu vou falar aula de vocês, porque vocês deram aula também hoje aqui para mim. A gente acho que conseguiu trabalhar muito bem todo esse conteúdo. Acho que tudo fez muito sentido. E eu vou fazer duas coisas, tá? Eu acho que o primeiro ponto é o seguinte. Eu vou mandar lá no nosso grupo um link de vários exercícios só com essa ideia de artigos. Porque se você ainda tiver, como a Amanda, só sentindo no coração que é ainda, cara, praticar esses exercícios vai ajudar você demais a não ter mais dúvidas com relação ao D, o A e o M, tá bom? Então, eu acho que isso vai facilitar demais a vida de vocês. Então, eu vou mandar um link lá com trocentos exercícios para vocês poderem fazer, tá bom? E lembrando, cara, segunda-feira, semana que vem é segunda-feira de carnaval, então a gente não vai ter aula, tá? Eu vou deixar isso aberto para vocês também dar uma relaxada, para ficar tranquilo, tá bom? Quem é das festas, vão para a festa, vão ser felizes em nome de Jesus. Quem é do que vai relaxar, né, vai ficar sentado jogando videogame, ficar tranquilo, também vai aproveitar também. Então, segunda-feira que vem, a gente não tem aula, mas a gente volta na outra segunda, tá bom? Já estou trazendo essa atualização para vocês. E, gente, eu só quero desejar para vocês uma ótima noite. Foi um prazer imenso estar com todos vocês aqui. E até a nossa próxima. Valeu, galera. Marcos. Tchau, gente. Tchau, teacher. Tchau. Valeu, Foi um tchau. prazer ter você aqui, hein? Vai, tchau, tchau. Tchau.